Olá, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Birosca News. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa Birosca em que a gente vive. Pois bem, como professor na área de direito constitucional, alguém que vem estudando direitos da minoria LGBT há mais de 10 anos, e como advogado e presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB de Minas, eu fico muito consternado e me solidarizo com toda a população trans quando eu vejo notícias como essa do assassinato da Michelle Almeida, uma pessoa trans que foi morta com uma facada no pescoço aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, e isso praticamente no dia da visibilidade trans, 29 de janeiro, que passou agora há pouco. E esse é um caso que, inclusive, a Comissão da Diversidade Sexual da OAB está acompanhando, além da própria Duda Salabert, que é vereadora aqui em Belo Horizonte. E eu queria tratar desse caso para, na verdade, falar do direito envolvido aí nessas questões e questionar um pouco sobre a efetividade de decisões judiciais e a capacidade aí de transformação da realidade a partir do direito. Bom, Birosca News é esse quadro que eu faço aqui normalmente às segundas e quintas, hoje excepcionalmente na sexta. E eu venho falar sobre questões de direito, que é a minha pesquisa, que é a minha área de atuação como advogado, como professor. E, pois bem, esse caso, ele é um caso que mostra a continuidade de uma violência estrutural e sistêmica contra pessoas trans do Brasil, e que faz manter um dado extremamente triste, que é o fato de que nós no Brasil somos campeões invictos de mortes de pessoas trans, e essas mortes, de pessoas trans, travestis, enfim, e essas mortes são mortes violentas. Há um relatório que foi publicado pela ANTRA recentemente, um dossiê disponível na internet, eu vou linkar na descrição desse vídeo, e que vai mostrar uma situação extremamente preocupante, inclusive durante a pandemia, esse ano passado, inclusive de pandemia, como os números, na verdade, aumentaram durante esse período. A Michelle, ela tinha 45 anos, o que para pessoas trans e travestis no Brasil é algo relativamente raro, porque elas têm uma média, uma expectativa de vida no Brasil de 35 anos, e ela vivia da prostituição, assim como outras 90% de travestis e mulheres trans no Brasil têm como única fonte de sobrevivência a prostituição. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre a prostituição, senão que se isso é a única forma dessa pessoa não poder morrer de fome, a gente tem realmente um problema muito sério aí. Então, eu estou falando especificamente da decisão do STF da DO 26, que criminalizou a homofobia e transfobia. Essa é uma decisão que tem mais de um ano, que considerou, que reconheceu que a homofobia e a transfobia são espécies de racismo. E aí a gente continua tendo dados extremamente preocupantes de violência contra pessoas trans no Brasil. Isso num contexto de mais de 30 anos de Constituição, em que essa realidade não mudou, muito antes pelo contrário, vem se deteriorando, ou a violência que sempre existiu talvez agora seja mais pública, eu não sei, aí eu deixo para a sociologia fazer essa pesquisa. O fato é que a gente tem uma Constituição que garante o direito à vida, a integridade física, a educação, a saúde e, obviamente, a vida de todos, sem qualquer forma de discriminação. E, no entanto, esses são direitos que são negados a uma boa parcela da nossa população em várias formas de discriminação. Aqui eu estou falando da discriminação por identidade de gênero e também por orientação sexual, mas é claro, a gente pode falar também de tantas outras formas de discriminação de uma sociedade bastante discriminatória, bastante preconceituosa, que resiste, que insiste em resistir ao Estado Democrático de Direito, à implementação plena aí do Estado Democrático de Direito,
seja, é a mesma sociedade, são as mesmas instituições que, por exemplo, vão colocar pedras debaixo de viadutos para não permitir que mendigos fiquem ali, é a mesma sociedade que discrimina sistematicamente pessoas negras, enfim, nós temos um problema muito sério porque nós temos instituições criadas e todo um sistema do direito criado para garantir, muito mais do que a sobrevivência, mas garantir a dignidade que implica em plenitude aí de direitos fundamentais e, no entanto, temos falhado flagrantemente, falhado sistematicamente em garantir uma mudança de concepção de uma Constituição que pretende, no artigo 3º, os Objetivos Fundamentais da República, criar uma sociedade livre e justa e solidária, criar uma sociedade em que se erradiquem discriminações e desigualdades, uma sociedade em que o Estado deve promover o bem de todos, sem qualquer forma de discriminação, e isso o Estado nas suas mais diversas acepções, incluindo não só os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas também polícia, mas também Ministério Público e etc. E essas mesmas obrigações se aplicam a todos nós que formamos essa sociedade também, a vedação, a discriminação, preconceito, etc. Isso é algo muito sério porque a decisão do STF, e aí é claro, eu poderia falar aqui sobre como pessoas trans são excluídas do direito à educação, são excluídas do direito à saúde, são excluídas do direito ao trabalho, mas vou me concentrar aqui numa coisa que é mais imediata, não sei, que é a vida, não é? Porque o que a gente vai ter, como eu disse, é uma média de expectativa de vida extremamente baixa, menos da metade do restante da população brasileira, e essas pessoas vivendo situações de vulnerabilidade social, porque pelo tipo de função que elas têm que exercer para não morrer de fome, elas acabam estando sujeitas a situações de maior disposição, a maior violência. E a decisão do STF, infelizmente, ela ainda está muito longe de mudar protocolos e procedimentos dentro das estruturas da nossa área, da minha área, que é a área do direito, ou seja, do judiciário, do Ministério Público, da advocacia, da defensoria pública e da polícia. Porque o que acaba muitas vezes acontecendo é que eu tenho não só uma violência, mas eu tenho uma revitimização dessa pessoa. Porque, e aí é algo que tem que ser investigado e tem que ser apurado, mas uma nota formal enviada pelo Instituto Médico Legal para um canal de televisão, por exemplo, foi de que a demora maior na liberação do corpo da Michelle para que a família, afinal de contas, pudesse enterrá-la depois de ter passado 4 dias a procurando e de saber desse crime bárbaro, eles ainda tiveram uma demora maior na liberação do corpo, segundo a ML, porque a Michelle ela tinha documentos de identidade, documentos que a identificavam, só que esses documentos, obviamente, a identificavam como mulher, e o corpo dela, segundo o ML, tinha características masculinas. Ora, o que eu tenho aí, eu não sei se houve realmente uma demora maior por causa disso, mas o fato do ML sequer mencionar essa condição é algo extremamente preocupante. Porque significa que eles não estão, eles estão negando validade a um documento público, eles estão negando vigência a um documento público, não importa se ela havia submetido a cirurgias ou não de redesignação sexual, não importa a condição dela, se ela tem tinha um documento que a identificava, não há mais nada o que se falar. Então, você tem essa revitimização. E aí, esse caso, obviamente, está ganhando uma proporção maior e, portanto, provavelmente vai ter um cuidado maior, mas na maior parte dos casos de violência contra pessoas LGBT, particularmente contra pessoas trans, assassinatos de pessoas trans e travestis no Brasil, a causa da morte, o fator, a motivação homotransfóbica não aparece nos inquéritos e isso vai se desdobrando para eventual denúncia que vai ser de ação penal que pode vir a ser ofertada pelo Ministério Público, e na verdade na maior parte das vezes não é, e obviamente isso vai influenciar
em que também não vai haver condenação do agressor, ou se houver, a motivação transfóbica ela não vai aparecer e isso invisibiliza o problema. Uma questão que eu vou terminando esse vídeo por aqui, não quero deixá-lo longo, é apenas uma chamada de atenção para o fato de que nós, profissionais do direito, cidadãos em geral, temos que nos movimentar para tornar real a decisão do STF. Faz mais de um ano que a decisão foi tomada e, infelizmente, ela parece ainda estar muito longe de alcançar a vida real das pessoas, de alcançar qualquer efetividade, seja para prevenir a violência, o que obviamente é o ideal, seja para que, em havendo a violência, infelizmente, se houver, quando houver, ela tenha o devido encaminhamento. No caso da Michelle, há toda uma rede acompanhando, mas infelizmente outras tantas Michelles morrem todas as semanas nas esquinas das grandes e pequenas e médias cidades de todo o país e em 99,9% dos casos isso é totalmente invisibilizado e a vítima é revitimizada todas as vezes em que ela passa pelos portões aí de órgãos ligados ao direito. Isso tem que mudar. Muito bem, eu agradeço a todas e todos que estão presentes aqui, especialmente aqui a Emília Viriato, que está presente na live, a vice-presidente de uma comissão que eu tenho muito orgulho de participar e que tem feito um trabalho fantástico junto a essa comunidade. Birosca News está disponível, depois aqui vai ficar disponível no YouTube, no meu canal, youtube.com/c/Alexandre Bahia. Também podcast do Birosca News no Spotify, Deezer, e todos os links estão disponíveis no meu Instagram, instagram.com/alebahia_. Agradeço a todas e todos e segunda-feira que vem volto com mais alguma questão envolvendo o direito, provavelmente para falar sobre a decisão do Toffoli, que acha que o direito ao esquecimento não faz parte da Constituição ou é incompatível com a Constituição. Bom, se não aparecer nada mais bizarro até lá, vai ser essa aí mesmo. Obrigado, gente.